Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, na próxima uma hora, nosso objetivo é pôr em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo. Por isso mesmo que a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, entre outras questões importantes. Por exemplo, a gente fala assim sobre política, economia, fala também de política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Setembro Amarelo. Vamos entender como o capitalismo leva a um esgotamento total dos recursos naturais e psíquicos. Retomada em Biá-Guarani, atingida por enchente no Rio Grande do Sul, recebe sementes para reflorestamento e preservação cultural. 2 novas cozinhas populares da campanha Mãos Solidárias são inauguradas em Pernambuco. Apesar de previsão de chuvas na primavera, prognóstico climático indica permanência de desafios ambientais urgentes para o país. Eleições 2024. Você sabe o que é preciso levar no dia da votação? A gente vai trazer algumas dicas para se preparar com antecedência. Agricultores e agricultoras do Distrito Federal apostam na produção local de mirtilo, o Blueberry versão Cerrado. Gente, esses são alguns, mas tem assunto a dedéu pra gente falar hoje. Bora lá que o programa tá só começando. Bom, e para começar o programa de hoje, a gente vai falar justamente do Setembro Amarelo, um assunto que a gente vem abordando nesses últimos dias, e é claro que é uma pauta que não tem que ficar especificamente nesse mês de setembro, mas sem dúvida é um momento importante de a gente abordar com mais precisão, com mais amplitude, tudo que envolve saúde mental. Bom, no programa de hoje a gente vai trazer um papo muito bacana com um sociólogo e professor na Universidade Federal do Mato Grosso, que é Elton Corbanese. Ele é autor do livro Saúde Mental, Depressão e Capitalismo. Ele também defende a ideia de que a lógica neoliberal intensifica a crise de saúde mental que atinge não só o Brasil, mas grande parte do mundo. Quem teve o prazer de conversar com ele foi a nossa repórter, a nossa colega que sempre está por aqui, Nara Lacerda. A gente vai ouvir então um pouquinho o papo dos dois. Então, professor Elton, obrigada demais pela presença aqui no Brasil de Fato, por ter aceitado o convite e por fazer essa troca conosco hoje. Olá, Nara, olá, ouvintes, leitores, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder conversar com vocês. Quando a gente estava se preparando para essa entrevista, professor, eu mandei uma mensagem para o senhor, mais ou menos com a minha ideia da nossa conversa, e até brinquei falando que, professor, olha, a minha vontade é começar a nossa entrevista perguntando se dá para ser feliz nesse contexto que a gente vive. E eu vou me permitir fazer essa pergunta de um modo um pouco mais elaborado, obviamente, professor, mas eu acho que essa é a grande dúvida de quem se depara com essa temática, né? Então, a partir do repertório que nos estudos do senhor, o senhor acumulou nesse tempo de pesquisa sobre esse tema e de observação da nossa sociedade, da saúde mental da nossa sociedade, dá para chegar a alguma conclusão? O capitalismo impossibilita a nossa felicidade e a nossa boa saúde mental? Bom, essa é uma pergunta aparentemente simples, né, mas realmente muito complexa sobre a felicidade. Bom, acho que antes de tudo é importante esclarecer um aspecto que eu falo a partir da sociologia, como sociólogo. Né? Então, como o Wright Mills, que é um sociólogo estadunidense, diz, assim como o sapateiro só vê o couro na frente, o sociólogo, a socióloga, vem a sociedade. Né? Então, é muito difícil responder do ponto de vista do indivíduo, que é, no fim das contas, um objeto muito mais da psicologia. Né? Mas, por outro lado, sociedade e indivíduo, um não existe sem o outro. Então, há uma relação, né? É uma pergunta bastante difícil, já que eu falei disso da psicologia, eu faço uma menção muito rápida ao fundador da psicanálise, Freud, né, que no texto Mal-Estar na Civilização, que é um texto bastante sociológico também, ele pergunta justamente qual o sentido da vida.
E ele diz, bom, não dá para responder essa pergunta, mas o que a gente pode inferir a partir da conduta das pessoas, dos indivíduos, é que eles buscam a felicidade. Então, se essa vida não tem sentido, a partir da conduta a gente pode inferir que o que se busca é a felicidade. No entanto, e Freud está escrevendo já na era industrial, que é o capitalismo, que você colocou em questão aqui para a gente, ele vai dizer que, em que pese essa tentativa de ser feliz, ela é impedida pelo menos por 3 motivos, né? 3 grandes motivos, o Freud vai dizer. O primeiro deles é a natureza externa, né? As catástrofes ambientais, etc., que, bom, a gente pode pensar nas queimadas hoje no Brasil, tempo seco, tudo isso já é um obstáculo para a felicidade, vamos dizer assim. Um segundo é a natureza do nosso próprio corpo, que envelhece, que adoece, etc. É um outro obstáculo à felicidade. E um terceiro aspecto que impede são as relações sociais, que, embora seja também motivo de felicidade, elas muitas vezes são absolutamente tensas, etc., e também elas impediriam. Então ele está dizendo que, em que pese essa tentativa, num certo pessimismo cultural, do ponto de vista mesmo sociológico, essa felicidade está impedida. Eu acho, bom, fazendo essa rápida introdução, né, pensando um pouco no assunto, a gente vive a mesma época. De alguma forma, a felicidade em termos socialmente, ela é muito difícil de ser assegurada ao indivíduo, porque a gente não teve ruptura com relação, desde esse período que o Freud está falando, que é já do capitalismo industrial, e o neoliberalismo é uma nova etapa do capitalismo. A gente pode perfeitamente pensar dessa maneira, né? Então, não é à toa que o que a gente vê hoje em dia muito mais, eu não vou responder se é possível ou não ser feliz, mas os recursos, eles são bastante afinados com esse período histórico que a gente vive, normalmente são atribuídos ao próprio indivíduo, né? Então, você tem que ser um bom gestor da sua própria vida, você tem que comer bem, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer atividades físicas, meditação, medicação, todos os recursos em geral são bastante individuais, né? Então, são muito voltados ao autocuidado. Do ponto de vista sociológico, social, enquanto estrutura do mundo, nessa apresentação que você fez, né, a estrutura do mundo que a gente vive, ela, em larga medida, impede ao encontro desse diagnóstico do Freud. Nós temos relações absolutamente competitivas, individualizadas, fragmentadas, etc. Então, talvez um caminho, pensando estruturalmente mesmo, seja pensar em novas formas de sociabilidade, em um aumento qualitativo de relações sociais, não quantitativo, porque quantitativo a gente vê, né, como que as redes sociais aumentam em centenas de milhares as amizades, mas no fim das contas esses são aspectos que podem talvez aí atenuar um pouco o sofrimento, se não ser feliz. E, professor, o senhor comenta que a gente não viveu uma ruptura desde que Freud fez essa análise, né, de que a gente vive o mesmo tempo cultural, né, a mesma época, mas é fato que de lá para cá houve uma exacerbação das formas do capitalismo, do neoliberalismo. Aqui no Brasil a gente vê, na questão do trabalho, por exemplo, parece que as relações de trabalho que asseguram qualquer tipo de garantia para os trabalhadores e para as trabalhadoras estão derretendo, né? As coisas estão cada vez mais instáveis, inseguras e muito dependentes da ação individual, como o senhor trouxe, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o livro do senhor, Saúde Mental, Depressão e Capitalismo, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender também o que é que o senhor traz de análise. Por que a gente está aqui falando que é tão difícil alcançar a saúde mental de alguma maneira plena dentro dessa estrutura do capitalismo neoliberal e desse sistema cada vez mais opressor a trabalhadores e trabalhadoras? Nós estamos com um problemão nas mãos, né, socialmente falando. Sim, de fato. Eu agradeço a pergunta por 2 motivos, Nara. Primeiro, que permite esclarecer um pouco o que eu falei, num aspecto que você falou sobre a ruptura em relação ao período que o Freud escreveu, e acho que é importante, e depois para comentar um pouquinho sobre essas pesquisas que eu realizei. Você tem razão. Eu falei, não há uma ruptura em termos que o capitalismo ele permanece, mas as formas são alteradas, os paradigmas mesmo são alterados. Então, a gente tinha antigamente
o que no campo da sociologia a gente fala de um capitalismo fordista, um capitalismo disciplinar, muito bem mostrado no filme Tempos Modernos, do Chaplin, aquele clássico, enfim, né, que é o corpo que é chamado, que é a obediência, o horário, o espaço, tudo absolutamente controlado. Isso capitalismo industrial, né, agora nós vivemos, a nomenclatura é variadíssima no campo da sociologia, mas um capitalismo pós-industrial, um capitalismo informacional, cognitivo, imaterial, etc., em que há, sim, uma ruptura, há uma mudança de paradigma muito significativa, em que não é mais o modelo da obediência institucional, disciplinar, e muito mais o modelo da, entre aspas, liberdade individual, da autonomia, e isso pesa sobre o indivíduo hoje do ponto de vista desse assunto tão complexo que é a saúde mental. Então, realmente, a gente tem institucionalmente o capitalismo permanece, o modo de produção, ele visa lucro, ele é baseado na exploração, ele, né, produz desigualdades sociais, etc., mas a forma é realmente radicalmente alterada. E isso altera também os problemas de saúde mental, porque a época do Freud ele está lidando com a histeria, com o problema da interdição, da obediência, da transgressão no nível do conflito intrapsíquico, etc. Hoje nós estamos lidando com patologias da liberdade, da realização de determinados valores sociais. O que é a depressão? É o fracasso diante de valores sociais que o indivíduo não consegue realizar, ou burnout, é o esgotamento em função de levar isso a uma gravidade muito intensa. O que é a ansiedade, enfim, muda. Então há uma mudança, há uma ruptura. Eu acho que esse é um primeiro aspecto para esclarecer aqui na nossa conversa, porque de fato a gente está falando de períodos históricos diferentes do capitalismo e com mudanças significativas. Bom, isso em relação ao primeiro aspecto. Quanto ao livro, o livro ele é Saúde Mental, Depressão e Capitalismo, foi publicado pela editora Unesp em 2021, ele é resultado da minha tese de doutorado, que eu fiz em Sociologia na Unicamp, terminei em final de 2015, e ele é um estudo sobre o desenvolvimento da categoria, primeiro da formação desse conceito que a gente chama de saúde mental, porque ele é um conceito que tomou lugar, tem um espaço na discussão, na opinião pública, no debate público. Ele não é um conceito apenas científico, técnico, etc. Antes ele era. Mas hoje a gente sabe, e a pandemia mostrou isso muito claramente, também o evento, a gente pode pensar nas Olimpíadas, com a Simone Biles, enfim, tudo isso vai trazendo a saúde mental em um processo bastante longo. Mas para ele ganhar essa popularidade, vamos dizer assim, o conceito de saúde mental, ele teve um longo percurso desde a fundação da ONU, a gente pode pensar em 1948, a OMS, tem um papel bastante importante, junto com uma série de outros movimentos globais com relação à psiquiatria, aquilo que a gente chama de desinstitucionalização da doença mental, que nada mais é, claro, tem diferenças, mas diz respeito também ao processo de deshospitalização, né? Não deixar mais o doente mental fechado num hospital, numa instituição, e sim ter o tratamento no espaço aberto, comunitário, etc. Então, são os movimentos da antipsiquiatria, o desenvolvimento da farmacologia, o desenvolvimento, a institucionalização dos direitos humanos. Tudo isso faz com que esse conceito de saúde mental vá substituindo lentamente o conceito de doença mental, né? Então, uma primeira parte do meu estudo é justamente de onde provém, qual é a origem desse conceito de saúde mental que a gente usa no nosso dia a dia hoje, de onde ele vem. Então, é uma tentativa de fazer uma espécie de genealogia dele, né? Uma pesquisa documental e procurar mostrar de onde vem esse conceito de saúde mental. Bom, estabelecido isso, a segunda parte do estudo faz uma relação entre depressão e capitalismo, e a própria saúde mental também. A depressão como um aspecto submetido à saúde mental, por quê? Se antes o conceito de doença mental estava circunscrito ao domínio do patológico, o conceito de saúde mental, ele amplia. Ele envolve também o aspecto patológico e nos seus mais variados graus, desde um mal-estar, um sofrimento psíquico, um mal-estar, até a psicose, as doenças mais graves, como a esquizofrenia, etc. Mas também envolve a medicina do bem-estar, ou toda a questão do bem-estar. Então, ele envolve os dois
os dois extremos, né, o conceito de saúde mental, diferentemente do conceito de doença mental. E aí eu pego o caso de depressão, particularmente, e pergunto, em termos sociológicos, como que é produzida a ideia de epidemia depressiva. Porque a gente vive, desde os anos 1970, a depressão adquire uma visibilidade muito grande na discussão científica oficial, pensando na própria OMS, e também midiática. Ela aparece como o grande mal-estar do século XX e com projeções cada vez mais tenebrosas, inclusive para o século XXI, a depressão. E aí, então, eu procuro, a partir dessa genealogia da saúde mental, tentar entender como que a depressão ela se torna essa doença tão paradigmática, tão emblemática do nosso período, e como se produz socialmente o discurso de que nós vivíamos e viveríamos cada vez mais uma epidemia depressiva, né? Que são as projeções que eu estudei na época da OMS, que era para os anos 2020, 2030, etc. E aí, para fazer isso nessa segunda parte do estudo, eu faço um estudo sobre a categoria da depressão, propriamente, como que ela evolui, qual é o conhecimento psiquiátrico da depressão e como que ele se desenvolve ao longo dessa segunda metade do século XX até os nossos dias, acompanhando o próprio discurso da saúde mental, que é também da segunda metade do século XX, ou seja, 1950 em diante. Então, é a saúde mental de um lado e a depressão por outro. E um achado que daí, então, eu vou procurar sustentar no trabalho é que existe, de fato, a categoria central de depressão, que a nomenclatura é o transtorno depressivo maior, que é aquele transtorno que realmente abate o indivíduo, que o deixa completamente prostrado, mas em torno dele, ao longo do desenvolvimento dos manuais psiquiátricos, né, em particular o DSM, que é o que eu estudei, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, e que orienta a prática clínica de maneira geral, e as pesquisas epidemiológicas, o que eu encontrei é que ao longo, desde o DSM-1, que foi publicado em 1952, até o DSM-5, que foi publicado em 2013, é o que é o vigente atualmente, há uma variação, uma multiplicação muito significativa dos transtornos depressivos e mesmo uma atenuação do que se considera sintoma. Né? Então, desaparece a clivagem neurose-psicose, aí a partir do DSM-3 de 1980 tem uma clínica descritiva de sintomas, em que há um checklist, se tem 5 sintomas, qual que é a duração, frequência, intensidade, etc. Essa ideia de duração, frequência e intensidade, ela vai cada vez sendo mais reduzida. Então, você tem categorias como, por exemplo, transtorno depressivo com sintomas insuficientes. A gente pode pensar até se os sintomas são insuficientes, como tem o diagnóstico. Né? É claro que tem todo um discernimento clínico em relação a isso, não é algo irresponsável, é algo muito bem fundamentado, mas são categorias que vão mostrando como cada vez mais se tolera menos o sofrimento e a retirada da vida social. Porque o que define o transtorno mental, diferentemente de outras doenças, né, o câncer, problemas cardíacos, etc., você não pode fazer um exame laboratorial e falar, tá aqui, o problema é esse. Uma das maneiras de diagnosticar esses transtornos é a capacidade de funcionamento do indivíduo na vida social, familiar, escolar, profissional. Então, se o indivíduo não funciona muito bem e ele sofre diante disso, você, né, vai chegando por uma série de eu não sou médico, eu estou falando como sociólogo, mas eu tive que estudar esses manuais, você então chega no diagnóstico. E o que a gente pode perceber é que a duração, frequência e intensidade, elas são cada vez mais significativamente reduzidas. Por exemplo, no DSM-4, até o DSM-4, é uma categoria, o luto era entendido como um luto normal, quando a pessoa perde um ente querido, o luto normal ele poderia ter uma duração de até 2 meses. Então, claro que considerando o conjunto de outros sintomas, sempre, né? Mas do DSM-4 para o DSM-5, isso foi objeto de muita discussão pública, inclusive,
de escrutínios públicos, aqui o DSM-5 foi submetido, essa duração do luto ela é reduzida de 2 meses para 2 semanas. Tá? Então, isso, é claro que existe, eu procuro mostrar isso no livro também, né, que há muitas nuances, há muita complexidade, muita fundamentação. Mas dizendo, grosso modo, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas, como é que se passa, a ideia, você tem uma redução significativa em termos de duração, que é um índice, a gente poderia dizer, um indicativo de que se tolera menos a retirada da vida social. Isso é nesse sentido que eu procuro fazer uma relação com o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, sobretudo após os anos 1970 e 80, quando da ascensão do neoliberalismo como algo global, os processos de neoliberalização, né? Isso indica para a gente como há uma espécie de uma convergência entre o desenvolvimento da nosologia psiquiátrica da depressão, da categoria clínica, e o desenvolvimento do capitalismo, que exige um indivíduo cada vez mais performático, que cada vez desempenha mais, que cada vez produz mais, que cada vez realiza mais, que ele não só cumpre as metas que ele tem, mas ele tem que superar as metas. Né? Hoje a gente pensar no capitalismo de plataforma, você dá um suficiente, não é, tem que ser sempre um excelente, sempre tem que ser mais as avaliações elas têm que ser sempre excedentes, né? Então, num capitalismo que valoriza essa performance, essa excelência, essa excedência, etc., é sintomático que a categoria de depressão acompanhe, né, haja uma redução e uma multiplicação, uma multiplicação das categorias diagnósticas e, muitas vezes, uma redução, ainda que a categoria nuclear, que é aquela que realmente que torna o indivíduo completamente disfuncional, ela sirva como a grande referência, mas as categorias que gravitam em torno da categoria principal mostram isso de alguma forma. Sem dúvida. Professor, eu não gostaria de encerrar essa conversa. É claro que a gente não está aqui promovendo um podcast de autoajuda para ninguém. Professor Elton Corbanesi é um sociólogo que está observando os movimentos da nossa sociedade e os impactos desses movimentos na saúde mental coletiva da nossa população. E, infelizmente, nos estudos do professor, ele ainda não conseguiu, e acho que ninguém que está estudando esse assunto, achar o caminho da felicidade. Não é isso que a gente está se propondo aqui, trazer para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Mas eu também não gostaria de encerrar essa conversa, professor Elton, de uma maneira muito fatalista, de que, olha, não temos chance frente a tudo isso que está acontecendo. Então, queria saber do senhor, se nas observações, no repertório que o senhor acumula, nos estudos que o senhor fez, se o senhor viu, observou iniciativas, caminhos, maneiras, enfim, ações que possam estar indo um pouco no caminho contrário desse esgotamento mental, social que a gente vem vivendo. Eu acho que existem muitas iniciativas em relação a isso, desde o ponto de vista institucional, a gente pode pensar mesmo na rede de atenção psicossocial no Brasil, os CAPs, é um modelo que prioriza formas coletivas de tratamento, comunitária, etc. É claro que tem muitas deficiências, porque é muito difícil implementar tudo isso, mas é um modelo que se contrapõe. Então, desde um modelo institucional até experiências terapêuticas muito diversas, que também trazem, né, um princípio menos individualizante do que o neoliberalismo e do que a psiquiatria, porque a psiquiatria vai dizer que o problema é do indivíduo do ponto de vista neuroquímico, há uma disfunção neuroquímica. O neoliberalismo vai falar, né, cultura neoliberal é como que o indivíduo gerencia os seus capitais subjetivos, a sua inteligência emocional, etc. Essas explicações elas tendem muito a atribuir ao indivíduo, mas existem experiências, né, por exemplo, a psicoterapia institucional, que procura reverter um pouco as relações medicamente hierarquizadas, trazer coletivos ou formas de oficina, de trabalhos que ampliam significativamente, de uma maneira qualitativa, as relações sociais, e isso tem muitos impactos, né? Ou então trabalhos como desde os trabalhos de Denise da Silveira, com relação à produção artística, enfim, acho que existem muitas iniciativas exitosas, e existe uma que eu também acho que gostaria de
de destacar, porque eu acho que ela é bastante emblemática dessa nossa conversa. O Guilherme Boulos, que é, né, a gente sabe muito bem, atualmente candidato à Prefeitura de São Paulo, e eu estou separando completamente aqui o papel político dele, mas ele fez um mestrado em psiquiatria na USP. Né, e acho que ele traz um dado interessante no mestrado de psiquiatria dele, que acho que vai ao encontro dessa nossa conversa. Pensando, então, na pesquisa dele. Ele fez uma pesquisa sobre a depressão, sobre transtornos depressivos em ocupações do movimento dos trabalhadores sem teto. E ele fez uma pesquisa com um grupo qualitativa e quantitativa, longitudinal, acompanhando durante uma duração. A pesquisa, grosso modo, ela vai mostrar que pessoas que compartilham uma situação de precariedade absoluta, que ingressam no movimento, né, são vidas despedaçadas em diversos sentidos, né, com problemas gravíssimos, etc. Ao serem integradas ao movimento e participarem do cotidiano, em que há um reconhecimento, uma superação da invisibilidade, uma participação na vida coletiva, uma solidariedade, um aumento da autoestima, tudo isso, mesmo que a pessoa não consiga aquilo que o próprio movimento queria, que é uma casa, propriamente, o fato de participar de uma vida comunitária, coletiva, isso fez com que, a partir da aplicação de questionários, de entrevistas, etc., aqueles índices de sofrimento relacionados à depressão fossem atenuados. E o que eu acho que é interessante disso, né? Eu estou mencionando essa experiência, porque ela mostra como que uma sociabilidade diametralmente oposta à sociabilidade imposta pelo neoliberalismo uma mudança estrutural que pode, eventualmente, favorecer a saúde mental dos indivíduos. Pode, não significa dizer que em outros modelos de sociedade não haja sofrimento psíquico. É claro que existem e eles são de outras naturezas, né? Mas a ideia de que, para os nossos problemas em particular, a nossa forma de sociabilidade, ela, assim como na mudança climática, é muito difícil atenuar esses problemas e por isso que fica toda vez sempre remetendo ao indivíduo, se torna um ciclo vicioso, né, do qual a gente não consegue sair. Então, há inúmeras experiências e muitos outros saberes com os quais a gente pode aprender, né, a começar pelos nossos ancestrais, os povos indígenas, com relação à crise climática, eles têm muito ambiental, eles têm muito a nos ensinar, e acho que, de maneira geral, em termos de sociabilidade também. Então, o problema, ele volta a ser, né, sempre estrutural, por isso que eu dei esse exemplo, em termos de sociabilidade. E, professor, queria muito te agradecer. Nós conversamos com o professor Elton Corbanesi, que é doutor em Sociologia, professor na Universidade Federal do Mato Grosso, está fazendo pós-doutorado agora também na mesma área, autor do livro Saúde Mental, Depressão e Capitalismo. Fez a gentileza de separar um tempinho aqui na rotina dele para conversar com o Brasil de Fato sobre esse tema nesse Setembro Amarelo. E a gente vai continuar abordando esse assunto independentemente do mês, viu? Obrigada, professor. Muitíssimo obrigado, Nara, foi realmente um prazer. Falou demais a nossa repórter Nara Lacerda, ela que conversou então com o professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Elton Corbanesi. A gente falou sobre o Setembro Amarelo e como tudo isso se relaciona com o capitalismo. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Agora a gente vai falar sobre a retomada indígena em Biá-Guarani, em Viamão, no Rio Grande do Sul, após as enchentes que atingiram todo o estado entre abril e maio, e é claro que ainda seguem impactando grande parte da população gaúcha. A comunidade recebeu sementes para o reflorestamento e preservação cultural. A ação faz parte da missão Sementes da Solidariedade e contou com a participação de mais de 20 organizações. A missão Sementes de Solidariedade chegou à comunidade em Biá-Guarani da retomada Tecorrá em Engatu, em Viamão, no Rio Grande do Sul. O projeto, que leva o apoio a comunidades rurais atingidas pelas enchentes no estado, entregou aos indígenas sementes de milho, de feijão, amendoim, mudas de árvore, de cana, de batata doce e ramas de mandioca. Liderança do MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, e diretor do Instituto Cultural Padre Jósimo, Frei Sérgio Gorgen, esteve no ato de retomada. A mandioca é muito importante na tradição indígena. A mandioca também
é uma herança dos indígenas. Nós temos muda de erva mate, a erva mate é guarani, então mudas nativas que muitas tinham se perdido também, a jabuticaba, o guavirova, etc. Então, é uma integração dos oprimidos, dos pobres desse país, que nós estamos todos numa situação muito parecida. E lutamos contra esses magnatas que não têm sensibilidade nenhuma e são donos de grandes propriedades e não produzem alimentos, só usam a terra para produzir dinheiro. A ação solidária, que congrega mais de 23 organizações, entre movimentos sociais, cooperativas, pastorais religiosas, movimentos populares, representações sindicais e entidades representativas, iniciou as entregas aos agricultores de pequeno porte atingidos no Vale do Taquari neste mês, mas também prioriza comunidades indígenas das etnias Imbeá-Guarani e Caingangue. A indígena Cláudia Gomes comemorou a entrega das sementes e contou como seu povo vive naquela terra, plantando os próprios alimentos. Melancia, milho, ela é de toda a cor. Ela é branca, preta, azul, amarela. É boa porque é importante para nós, é muito importante. Importante para as crianças, para a saúde. Tudo que vem da terra, da plantação, é muito importante para a saúde. Tanto é que a gente preserva muito semente tradicional. Aí vai plantando, aí é sempre gerando, até a eternidade. A retomada da área em Viamão, no Rio Grande do Sul, aconteceu no dia 14 de fevereiro deste ano. Também presente no ato de entrega das sementes, o missionário Roberto Antônio Libigotti, coordenador do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário no Estado, explica a importância da ação. É fundamental na construção de um outro mundo possível. É uma outra perspectiva de relação com a terra, porque as sementes originárias, as sementes tradicionais, além delas produzirem vida, né, porque elas são essencialmente vida, elas asseguram a diversidade sobre o solo, a diversidade sobre a terra. Se contrapõem com esse modelo hegemônico dos monocultivos transgênicos, né? Então é uma luta política, é uma resistência contra um sistema, contra um modelo que degrada, né? Então esse é o sentido primeiro, garantir que as sementes que geram vida, elas se propaguem, se contrapondo às sementes que geram a exclusão e que geram a esterilização, inclusive, da terra. O coordenador do CIMI no Rio Grande do Sul destaca que o projeto contribui para assegurar a posse e permanência das comunidades na terra, porque elas produzem aquilo que têm como perspectiva alimentar. O missionário explica que as retomadas são um retorno, como dizem os próprios Imbeá-Guarani. A liderança indígena Laércio Carai ressalta que a retomada nada mais é do que uma recuperação do espaço do território para os povos indígenas. A história mostra que o Brasil todo foi colonizado, né, pelos europeus, e nesse processo todo vários povos, né, foram expulsos de seus territórios, escravizados e mortos, né? Então, nesse sentido, a gente perdeu muitos territórios, né? Então, hoje em dia, o que a gente está fazendo é nada mais do que recuperar, né, e voltar nesses espaços antigos, né, que não são aproveitados adequadamente pelo Estado, né? Então, para dar uma função social também para esses territórios, né? De acordo com Carai, vários fatores explicam por que o Estado não está usando adequadamente os territórios, o que depende de uma agenda política. Hoje em dia, esses territórios são especulados pelas imobiliárias, né? Várias grandes empresas imobiliárias, né? Então, e também pelo agronegócio, né? Então, esses territórios, como eu disse, são disputas, né, dessas grandes empresas, e ao mesmo tempo tem outro lado os povos indígenas que estão em beiras de faixas, não tem um território adequado, né? Então essa se torna sempre um conflito, sempre violento. Então, nesse sentido que a gente está também reocupando esse espaço em forma de resistência e ao mesmo tempo de estar existindo, né, nesse planeta, né? A liderança indígena conta ainda que a retomada já planta milho, melancia e aipim, a mandioca, e que com as mudas recebidas estão começando a reflorestar partes degradadas do território. Para Laércio, os povos Guarani podem ensinar mais sobre como se relacionar com a terra. Ele tem 30 anos e se formou recentemente em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O indígena, que pretende em breve dar aula na aldeia,
conta que o nome da retomada, Nhengatu, carrega o sobrenome do avô, que já faleceu há algum tempo. Também liderança da retomada, Reni Gomes de Oliveira, confirma que era sonho dos seus avós encontrar um espaço maior, onde pudessem fazer plantações e preservar a cultura. Como era um sonho, não conseguiram ver de forma esse lugar, mas espiritualmente está sempre com a gente. Aí, como era um sonho, está sendo bem bom, porque o espaço é grande, também tem muita mata e tem rios também, que na outra aldeia a gente não tinha. Aí não tinha como a gente praticar nossa cultura também. Reni destaca que é fundamental para seu povo manter as tradições. Ainda sobre a retomada, Frei Sérgio conta que o MPA tem um programa de resgate, produção, multiplicação e plantio de sementes crioulas varietais, sementes de alimento saudável, mudas e ramas de mandioca. A iniciativa de doar sementes, de acordo com ele, começou voltada justamente para a base de pequenos agricultores, mas a partir de 2008 e 2009, tudo começou a ser compartilhado também com os povos indígenas e com os quilombolas. Povos indígenas, povos originários, especialmente os guaranis, eles nos deram no passado a domesticação de várias plantas que são alimentos para nós. A mandioca, o amendoim, o próprio milho, o abacaxi, as batatas. E hoje eles foram roubados dessas suas sementes e mudas de sobrevivência, porque eles perderam a terra. Eles foram roubados de suas terras. E agora eles estão retomando suas terras, como inclusive aqui em Viamão é uma retomada, é uma nova terra indígena constituída aqui, e nós compartilhamos com eles, devolvemos para eles as sementes que um dia foram deles. Segundo Frei Sérgio, hoje esse movimento ocorre em todas as aldeias indígenas guaranis do Rio Grande do Sul e numa boa parte das aldeias Cangang. E é uma integração entre os pequenos agricultores e os povos indígenas, porque nós compartilhamos dos mesmos alimentos, da mesma forma de sobreviver. Ninguém vive sem comida. E é comida saudável, é comida de qualidade, é comida com sabor. E é isso que a gente está fazendo aqui. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmaro Paz e Fabiana Reinholz, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos. Gente, é importante demais recuperar, preservar e multiplicar as sementes crioulas, isso para as comunidades tradicionais e, consequentemente, para toda a nossa sociedade. Muita gente pode pensar que essas espécies servem apenas para a segurança e soberania alimentar, o que já é muita coisa, mas é só meia verdade. Apesar disso ser uma informação importante, as sementes crioulas preservam ainda cultura e espiritualidade. A gente pode comparar essa importância das sementes crioulas com os metadados do mundo da tecnologia. Tanto as sementes crioulas como esses metadados, carregam informações essenciais que vão além do valor imediato. Os metadados fornecem informações sobre o contexto de um dado para garantir o uso adequado. Já as sementes crioulas contêm informações codificadas, digamos assim, pela natureza e pela experiência humana que vai cuidando dessas sementes de geração em geração. Dessa forma, a gente pode imaginar a perda de metadados poderia colocar em xeque muitas estruturas tecnológicas, gente? E no caso das sementes crioulas, a gente pode imaginar o apagamento de muitas comunidades. E como consequência, a destruição de elementos valorizíssimos para toda a vida humana no planeta. Em Pernambuco, 2 novas cozinhas populares da campanha Mãos Solidárias foram inauguradas. Uma delas no bairro de Sítio dos Pintos, que fica na capital, Recife, e a outra na cidade vizinha, Olinda, mais especificamente no bairro Ouro Preto. Com esses 2 novos espaços, a campanha agora conta com 19 cozinhas solidárias, isso só no estado de Pernambuco. A inauguração dos novos equipamentos foi realizada no sábado, dia 21, e a cerimônia contou com a participação do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.
Na zona norte do Recife, a cozinha do Mãos Solidárias, no Sítio dos Pintos, é fruto de uma parceria com o MUST. Essa é a sigla do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto. Já na Vila Manchete, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, a nova cozinha se soma a outro equipamento da campanha. Lá, o Mãos Solidárias possui uma horta comunitária em parceria com a população e com o Instituto Mucambo. Para quem não lembra, o Mãos Solidárias surgiu ainda nos primeiros meses da pandemia de Covid lá em 2020. Percebendo o agravamento da fome, o MST reuniu outros grupos e coletivos para articular ações de solidariedade que deu muito certo, tanto que a ideia permaneceu mesmo passado esse pior momento da pandemia. A Igreja Católica, por meio da Arquidiocese de Olinda e Recife, foi uma das instituições que uniram forças ao movimento. As refeições e marmitas passaram a ser distribuídas 2 vezes ao dia. Assim, as cozinhas se espalharam por vários bairros e outras cidades da região metropolitana e também do interior do estado. Segundo contagem da própria campanha, em breve deve chegar, atenção, a 2 milhões de marmitas solidárias distribuídas no estado. É coisa pra caramba, gente. Imagina, 2 milhões. As pessoas interessadas em se somar à campanha podem entrar em contato pelas redes sociais do Mãos Solidárias. No Instagram é só procurar pelo próprio nome da campanha, Mãos Solidárias. E agora é o momento de falarmos sobre as mudanças climáticas aqui no programa. A primavera começou oficialmente no Brasil no último domingo, né? A gente falou sobre isso ontem, dia 22 de setembro. Bem-vinda primavera, que traga muita chuva e prosperidade para esse momento tão difícil que a gente está passando. Bom, e quais são as expectativas? São altas, já que o país está enfrentando uma seca histórica. A gente vai falando bastante sobre isso por aqui, né? Essa seca trouxe recorde de incêndios e queimadas, cobrindo 60% do território nacional com fumaça. No entanto, segundo previsões do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e também do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil deve ter mais chuvas nos próximos 3 meses, o que sim é um bom sinal. Apesar de ser então essa boa notícia, a situação segue sendo preocupante. Isso porque o clima é influenciado por outros vários fatores. Mesmo com a previsão de mais chuvas, muitas regiões vão ter um volume de chuva abaixo da média e a seca vai continuar em algumas áreas. Durante a primavera, por aqui, ocorre um processo chamado de convergência de umidade. Quem se lembra disso lá das aulas da 5ª, 6ª série? Tudo isso começa na Amazônia. Ela acontece quando massas de ar úmido se encontram e formam um corredor de nuvens e chuva, afetando as regiões sudeste, centro-oeste e parte da própria região norte, onde fica a Amazônia. Também é importante mencionar o fenômeno Laninha, que pode ter impacto no clima. Segundo o IMET, ele costuma diminuir as chuvas no sul do Brasil e aumentar no norte e nordeste. Mas neste ano, a previsão é de que o Laninha não tenha tanta força no país. Em entrevista ao Brasil de Fato, para a gente entender melhor o que são essas coisas, que nomes são esses, o professor Humberto Barbosa falou sobre todas essas questões. Ele é coordenador do LAPIS, que é o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite na UFAL, a Universidade Federal de Alagoas. O professor afirma que, mais que o Laninha, é a temperatura do Oceano Atlântico que mais deve impactar a primavera brasileira, o que conecta o cenário diretamente com as mudanças climáticas. Quem conversou com ele foi mais uma vez a nossa colega Nara Lacerda, ela está em todas, e vai contar um pouquinho mais pra gente nesse papo muito bacana com o professor. A gente já tem os primeiros sinais do Atlântico, não só a costa leste, ali a região que pega ali principalmente o centro-sul e sobretudo o sudeste, a região sudeste, ela está com a costa com as anomalias de temperatura do Atlântico bastante, não bastante, mas acima da média. Há um aquecimento das águas do mar ali na costa sudeste e há um resfriamento de águas no Atlântico ali na região da costa entre parte do Nordeste e parte do Sudeste, entre essas duas. O que isso significa? Isso significa que as frentes frias, nos próximos meses, se essas temperaturas permanecerem, vai ter mecanismo para provocar chuva na região sul e sudeste, sem a interferência da condição do Laninha, que ele vai estar fraco. Vai ter uma pequena influência, mas não tão significativa. Quem vai estar governando o tempo e clima nos próximos meses, na primavera, vai ser o Atlântico. Eu sei que alguma coisa aconteça. Então, nesse momento, a região leste da Amazônia, a região oeste do nordeste do Brasil, Mato Piba,
e grande parte do semiárido brasileiro, que é seco normalmente, é o período mais seco, essas regiões, principalmente o semiárido, que a pré-estação começa ali em novembro e dezembro, vão ter poucas chuvas. Talvez melhore o leste da Amazônia, talvez, considerando essas temperaturas dos oceanos que estão muito quentes e considerando o Pacífico, quiçá em novembro e dezembro, aí tem uma regularidade boa para o leste da Amazônia. O sul da Amazônia, ela vai vir as chuvas irregulares, mas elas já vão começar a ocorrer. De fato, já há um pequeno sinal de transição da estação seca para a estação chuvosa no sul da Amazônia. Ali no sudoeste da Amazônia, a gente já percebe algumas mudanças e um pouco ali já mais na região sul da Amazônia, essas mudanças de transição da estação seca para a estação chuvosa. Para a região sudeste, Nara, a gente tem que considerar isso. Vai chegar mais frentes frias, tem uma variabilidade maior do ponto de vista em termos como essas frentes frias vão estar passando pela região, mas ainda vai ter um pouco de bloqueio ali, principalmente ali no extremo norte de Minas Gerais. Então, essas frentes frias podem não chegar a penetrar, podem, né? Não é uma certeza, pode não penetrar tanto no estado de Minas Gerais logo no início do mês de outubro. Então, assim, há um cenário que a gente tem que estar olhando, porque essas águas frias no Atlântico, e principalmente da bacia do Atlântico Sul, banhando ali o estado de Minas e parte do Sudeste e subindo para o Nordeste fria, significa que eu vou ter um centro de alta pressão ali que ele está, e os ventos vão meio que jogar um pouco de ventos secos ainda, principalmente indo em direção ao leste da Amazônia e cruzando ali parte do sul da Bahia e parte de Minas Gerais. Para a região sudeste e sul, eu diria que ela está razoavelmente, como ano de El Niño, muita variabilidade, distribuição das chuvas, principalmente nesse período de transição, e ficar muito atento às temperaturas na região entre o litoral sul, que está um pouco misturado, mas quando chega próximo da região sudeste, é muito claro que as temperaturas estão mais altas. Ficar muito de olho na oscilação Madder e Julia, de 30 a 60 dias, que é uma oscilação, uma onda invisível na alta atmosfera que leva sistemas de baixa e alta pressão e que dá uma volta no globo em mais ou menos entre 30 a 60 dias. Ela é determinante nas condições também, ela pode ampliar ou reduzir as chuvas em uma região. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Coisas que você pode estar fazendo e prejudicando a sua saúde bucal. Eu sou a doutora Joyce Santana, implantodontista, e vem comigo nessa dica que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina. Claro que fumar, seja ele cigarro eletrônico, ou beber, seja as bebidas com maior teor de álcool ou menor teor de álcool, todos eles são um grande problema para a saúde bucal. A mucosa da nossa boca e esse tipo de droga não se misturam. Então, evite o consumo desse tipo de produto. Fora isso, vamos falar da nossa correria? A nossa rotina, ela tende a ser muito acelerada e às vezes nós não mastigamos corretamente. Evite mastigar correndo, porque você pode adquirir um problema no esôfago, que é justamente a passagem do alimento entre a boca e o seu estômago. Agora, vamos falar daquela mordida, que toda hora você está mordendo a boca. Isso é péssimo, porque essa mordida constante se torna uma lesão crônica e isso, a longo prazo, pode se tornar um problema também. Por último, fica a bebida quente. Todo mundo sabe que aquele cafezinho quente é gostoso, mas se toda hora você está queimando a boca, quando você toma um chá ou um café, é um problema, porque se torna também uma lesão crônica. Evite o consumo de bebidas muito quentes. A vida é maravilhosa, você precisa desse sorriso por muito tempo. Aproveite ela. Um forte abraço.
Vamos falar um pouquinho sobre as eleições esse ano? Faltam simplesmente 12 dias, isso pro pleito do primeiro turno, é logo ali, gente, é amanhã. Pode até parecer que tem bastante tempo, né, mais de uma semana, mas se liga que quando tu piscar, já é dia 6 de outubro, dia de estar na urna, escolhendo o seu candidato, sua candidata, tanto para a prefeitura da sua cidade, como também o cargo de vereador ou vereadora. Bom, nunca é demais reforçar alguns avisos para chegar no dia e não passar por nenhum imprevisto, né? Então vamos reforçar os avisos básicos. O nosso recado dessa vez é sobre os documentos que eleitoras e eleitores devem levar no dia para as sessões eleitorais. Por mais estranho que isso pareça, o título de eleitor não é obrigatório. Pois é, né? É quase um serviço falar isso, mas é verdade, gente. Porque o que é preciso é levar um documento com identificação com foto. E o título de eleitor, como você já deve ter reparado, não tem foto. Ele não pode ser o único documento. Tu pode levar ele, vai ser importante sem dúvida alguma, mas precisa levar também, por exemplo, o RG ou a identidade social, no caso de pessoas trans ou travestis. Também vale o passaporte, né, se quiser dar uma bancada lá, e o certificado de reservista, isso para as pessoas que prestaram serviço militar na reserva. Também são aceitos a carteira de trabalho, a CNH e, fechando a lista, ainda é permitido o documento de categoria profissional reconhecida por lei. Todos os documentos listados podem ser usados mesmo se estiverem fora da validade. O importante é que sejam legíveis e com a tua fotinho ali, gente. Para quem já tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, que eu espero que seja todo mundo, o aplicativo do e-título também pode ser usado. Já a carteira de trabalho digital, atenção, não serve como documento de identificação para o dia da votação. Quem não tem acesso ao título eleitoral e não sabe onde fica o local de votação, calma, não tem problema. Pode acessar o site do TSE. Nesse caso, com o teu número de CPF, a data de nascimento e o nome da mãe, o sistema informa o endereço e a sessão eleitoral. As eleições deste ano, então, vão envolver eleitoras e eleitores de praticamente todo o Brasil. As exceções são quem? Pessoal do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, pois é, porque lá não tem prefeito nem vereador, são as duas únicas exceções. Mas vamos lembrar a data para todo mundo? O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro e caso seja necessário aí na sua cidade, tem segundo turno, e aí acontece no dia 27 de outubro, no finalzinho do mês. Atenção para a pergunta, por acaso você conhece o Blueberry? Parece o nome de alguma bugiganga tecnológica gringa, né, gente? Mas não é não. Se eu te perguntar se você já provou o mirtilo, gostou? Que tal? Bom, o blueberry ou mirtilo, sim, gente, é a mesma coisa e é uma pequena fruta de cor azulada que se expandiu pelo mundo nas últimas décadas. E olha só, aqui no Brasil, ela está sendo cada vez mais conhecida por conta do sabor único e benefícios à saúde também. Originalmente, ela é nativa da América do Norte. O blueberry tem uma longa história de cultivo nos Estados Unidos e também no Canadá. Mas populações originárias dos Estados Unidos consumiam a fruta in natura ou em preparação de medicinas e conservas. No início do século XX, o blueberry adentrou a escala de cultivo comercial, isso no mundo inteiro. E aqui não foi diferente, em terras brasileiras a fruta chegou por volta dos anos 80 a partir de pesquisas na área de botânica. E de lá para cá muita coisa mudou e houve uma ampliação no cultivo. Nos últimos anos essa produção disparou, especialmente no Distrito Federal, no nosso Cerrado. A gente vai saber mais detalhes sobre a expansão do blueberry, do mirtilo, como você quiser. Quem conta pra gente é o nosso correspondente no Cerrado, no Distrito Federal, em Brasília, Alex Mirkan. Docinho, suculento, saudável e famoso no hemisfério norte. O mirtilo, mais conhecido pelo nome blueberry em inglês, é uma fruta vermelha de tom azulado que aos poucos vai conquistando o gosto dos brasileiros. E o Cerrado tem se provado um clima favorável ao cultivo, se projetando como um polo forte para abastecer o mercado nacional e até externo. A agricultora Tereza da Silva Ferreira, por exemplo, só foi conhecer a frutinha em 2022, através de uma recomendação médica feita ao marido. Um médico que estava tratando ele me perguntou se eu conhecia o que era blueberry. Falei, nunca, né? Não sei. E aí ele mirtilo. Eu falei, piorou. Aí ele me explicou que era uma frutinha do norte dos Estados Unidos, que tinha também no Canadá, e que lá era uma fruta normal. Ele falou, se você conseguir dar 100, 130 gramas por dia pro seu marido, porque as propriedades, aí ele me explicou a respeito, né? E aí eu fui pesquisar.
O mirtilo é rico em antocianinas, substância anti-inflamatória, antioxidantes e vitaminas. Tem potencial de ajudar a controlar o colesterol ruim, além de prevenir diferentes doenças, inclusive alguns tipos de câncer. Com praticidade, Tereza consegue cuidar das suas atuais 460 mudas de mirtilo e ainda elaborar produtos artesanais da marca Casa do Mirtilo DF, vendidos na internet ou em feiras. A produção de mirtilo num viveiro de 70 metros por 3 não ocupa parte significativa do terreno dela e ainda sobra espaço para investir em outras culturas, o que é até recomendável. Tereza descreve. Cada pé normalmente nos dá de 800 a 1 quilo e pouquinho de mirtilo, né? Em toda a safra mesmo, quando está na safra, a gente tira 20, 30 quilos de mirtilo. A gente separa, né? Para in natura, para venda na caixinha. A outra a gente utiliza para congelar e para fazer geleias, tá? E eu fazer bolo, porque eu faço bolo já feito com o próprio mirtilo, né? Com a própria fruta. Leonardo Frias, analista da Codevasf, que apoia a Rota da Fruticultura de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal, endossa. O pequeno produtor, ele não necessariamente ele precisa de deixar aquilo que ele produz. Tanto é que os maiores beneficiários do nosso programa são programas de assentamento, né? Ou seja, são pessoas que já têm a cultura local, às vezes tem o extrativismo, no caso de Baru, no caso de Pequi. Vocês fazem, eles podem fazer o consórcio, a agrofloresta, ou o consórcio da produção, aproveitar a infraestrutura de irrigação da produção de mirtilo, de açaí, para produzir outras culturas. A vantagem do cerrado para o mirtilo também atraiu gente de fora, como o português Luiz Marques, que preferiu investir no mirtilo aqui e não em seu país de origem. Há 2 anos ele tenta deslanchar uma pequena produção na cidade de Buritis, em Minas Gerais. Isto porque em Portugal a produção só começa passado 3 anos do plantio. Aqui é passado 9, 10 meses. No primeiro ano de produção, a média é à volta de 300 gramas, 400 gramas por árvore, e aqui é à volta de 700, 800 gramas por árvore. Leonardo Frias reitera. As características do cerrado, por causa do sol do cerrado, o sol dá a doçura da fruta, você tem brix aumentado, né? E com a irrigação e produzindo de forma profissional, você tem um produto de alta qualidade, melhor do que os maiores exportadores do mundo, que é o Peru, a Argentina. Experiências e boas práticas de cultivo de frutas vermelhas foram debatidas em setembro durante o Berry Day, evento que ocorreu durante a Expo Abra de Brasília. Além do apoio da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e do pesquisador Oswaldo Yamichi, professor da Universidade de Brasília, os produtores também contam com a Rota da Fruticultura, uma iniciativa fomentada pelo Ministério da Integração de Desenvolvimento Regional, que promoveu estudos de mercado e de agronomia para saber qual fruta tipo exportação seria mais propícia ao Distrito Federal. Leonardo Frias descreve. A gente consegue, com essas frutas, ter um valor agregado muito grande e ter um rendimento, uma riqueza produzida com a agricultura familiar. Para você ter noção, 1 hectare de mirtilo equivale ao rendimento de 65 hectares de soja. Com metas ambiciosas de chegar a 48 toneladas de mirtilo até 2025, o Distrito Federal quer ajudar o país a dar uma virada na exportação de frutas. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a exportação de frutas chegou a 1,3 bilhão de dólares em 2023, cifra ainda pequena se comparada de alguns outros países sul-americanos. Luiz Marques argumenta. O Brasil, em termos frutícolas, ele é o 3º maior produtor do mundo, mas é apenas o 23º ou 24º exportador do mundo. Outro caminho também passa por ampliar o consumo e o acesso às mudas de mirtilo dentro do Brasil mesmo, ajudando a popularizar uma fruta que já tem um pé no Brasil, conforme defende Tereza. Eu acho que é uma fruta que merece estar na nossa casa, né? E já que no Brasil ela se deu tão bem, né? Tão doce, né? Então eu acho que é quase que uma obrigação nossa, cada um ter um na sua casa, com todas essas propriedades que ela nos traz. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan.
E com essa dica maravilhosa, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui. Amanhã tamo junto, sempre a partir das 11 horas da manhã, pro mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. A gente chega junto pela internet. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa na Grande São Paulo pela 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. O roteiro foi de Daniel Lamir, que também tá junto com a gente na edição e produção, faz tudo esse menino, junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.